Olá, combatentes do Norte da Guerra. Bom, muita gente tem escrito para cá e pedido para a gente falar a respeito do problema da Venezuela, que na verdade não é um conflito, é apenas assim, vamos dizer, o começo de uma tensão, mas a gente não pode colocar isso aí como se fosse efetivamente um conflito. O fato é que o nosso ex-chanceler Celso Amorim viajou para lá para conversar com Nicolás Maduro, né? E o Brasil tem muito interesse, né, que essa crise não escale, né? Só para vocês entenderem, vai. Há uma disputa entre a Venezuela e a Guiana, né, a Guiana inglesa, um território chamado Essequibo, que é um território riquíssimo em petróleo. Eu lembro que a Guiana já teve, inclusive, disputa territorial com o Brasil, levaram 140 mil quilômetros quadrados nossos. Então, não dá para chegar e botar todas as fichas aí, né, na Guiana, dizer que é um país que foi construído assim na base do paz e amor, que não é, porque roubaram muita terra do Brasil, essa aqui é a verdade. Mas deixando de lado esse passado, a Venezuela deve fazer um plebiscito agora, dia 3, né, para consultando o povo venezuelano se aquele território seria ou não deles. Bom, a possibilidade desse plebiscito ter o resultado que o Maduro espera, né, que é a pretensão de posse por parte da sociedade venezuelana, é grande. E que isso implica? Né? Isso daria legitimidade para uma reivindicação da Venezuela junto a órgãos internacionais. No mínimo, abre uma celeuma muito grande. Né? Os americanos já falam que vão instalar uma base lá, aquela coisa toda. Não dá para saber quais são as intenções do Nicolás Maduro. A gente não sabe até onde ele quer ir com isso. Mas dá para saber quais são as intenções do Celso Amorim, né? Que é abaixar as tensões. Por quê? Porque não interessa ao Brasil um problema qualquer na fronteira da Venezuela. Né? O conflito poderia atrapalhar muito as nossas relações. Aí poderia haver uma onda muito grande de refugiados, uma instabilidade local lá, refugiados não só da Venezuela, mas da Guiana também. Então o Brasil tem todo o interesse de que as coisas não piorem, né? Mas vai ser muito complicado. A situação da Venezuela, do continente americano, é muito complicada. Por quê? Porque, na verdade, quando esse movimento, o bolivarianismo, etc., quando ele começa, uns 20 anos atrás, aí, por mais controverso que ele seja, ele tem sua legitimidade. Né? A Venezuela ela foi governada há muito tempo, né, pela alternância de algumas elites, né, das suas elites, e o que acontece? Houve uma boa parte do povo ficou alijado aí dos progressos e da riqueza do país. O Chaves mudou muita coisa nesse sentido. Não que ele tenha mudado efetivamente, vai. Talvez o termo não seja esse. Mas ele despertou essa necessidade de mudança porque ele deu mais atenção para essa população desassistida. De maneira que o bolivarianismo, ou chavismo, ou agora madurismo, o nome que vocês quiserem dar, não vai desaparecer tão cedo. Né? Pode ser até que haja aí um câmbio de regime, né? Um regime change, como os Estados Unidos gostam, mas essas ideias vão permanecer, essas ideias não vão sair tão fácil aí, tá? Da pauta da sociedade venezuelana. Por quê? Porque é um problema crônico num país riquíssimo, um país que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, é um problema crônico a pobreza nacional, a má distribuição de renda. E o Chaves acabou chamando a atenção para tudo isso. Né? De maneira que o pessoal que condena o bolivarianismo, o chavismo, etc., precisa olhar esses antecedentes. Isso é muito importante. Se a gente não estudar, a gente não pode estudar história, não pode olhar para os fatos, né? Sem ver os antecedentes, ver por que se chegou ali. De maneira que eu acho que se essa situação se agravar, é uma possibilidade, o governo vai ter um problema sério para lidar, porque dificilmente uma crise com a Guiana não atrairia as atenções dos Estados Unidos e talvez da União Europeia. Tá? Eu não digo assim nem só a tensão diplomática, mas a coisa pode evoluir para uma tensão militar. Só que o que acontece é o seguinte,
a Venezuela vem se preparando há décadas para enfrentar uma agressão dos Estados Unidos. E o mundo hoje é diferente daquele do tempo do Hugo Chávez. Se os Estados Unidos, né, se a tensão ali se escalar e os Estados Unidos se meter, dificilmente a Venezuela não vai ter apoio da Rússia e do Irã, né, que ele já tem aí uma relação muito forte com o regime do Maduro. E a gente não sabe para onde a coisa vai, porque lógico, há um problema logístico. Mesmo que o Irã e a Rússia forem apoiar a Venezuela, eles têm um problema logístico, a distância é muito grande. Mas não obstante isso, eles continuam apoiando. A gente não sabe aí qual será o tipo de apoio, a gente não sabe como a Venezuela vai operacionalizar tudo isso, né? A gente só sabe, a gente tem uma desconfiança de qual será a reação americana. Eu digo sempre que os Estados Unidos, eles só têm um martelo na mão e enxergam o resto do mundo como prego. Então, lógico que a gente já sabe que se a coisa se agravar, haverá aí uma possibilidade de intervenção militar dos Estados Unidos. E o Brasil não quer isso com razão. A gente não quer bagunça aí nas nossas fronteiras, na nossa soleira de casa. Ninguém quer isso. Esse é o fato. Então, o Celso Amorim foi lá, né, com a missão, eu acho que a missão primária dele é sondar as intenções do Maduro para depois fazer um relatório para o governo. Mas o Amorim é uma pessoa de muita competência, muita experiência, né? Eu lembro que ele esteve na negociação do acordo nuclear do Irã em 2014, aquele que depois a Hillary Clinton sabotou. Ele é um diplomata com muita experiência, né? É o homem certo para essa função. Vamos ver o que ele consegue ali. Mas mesmo que não haja nenhum avanço, pelo menos o governo brasileiro terá assim, um relato mais claro do que está acontecendo ali e de quais são as intenções, né, do presidente Nicolás Maduro. O fato é o seguinte: nós estamos vivendo um mundo onde as tensões vão se exacerbar. Tensões que antes estavam apenas no campo das possibilidades, agora elas já começam a ganhar aí, né, a luz do dia, começam a se materializar. E o caso da Venezuela é um deles. A gente tem também o caso aí da Coreia do Norte, que anda se estranhando aí com a Coreia do Sul, de maneira que o nascimento desse mundo multipolar vai ser uma coisa violenta. E a gente não pode esquecer também o seguinte: o ano que vem tem eleições nos Estados Unidos, né? E se o presidente Biden começar a campanha com mais um problema no seu quintal, porque eles consideram aí Venezuela, Brasil, etc., como o quintal dos Estados Unidos, então as chances do Biden já vão diminuir mais ainda, já não são muito grandes em virtude de uma série de problemas. Mas a última coisa que o Biden precisa hoje, né, é o Nicolás Maduro, né, crescendo o olho para a vizinha Guiana, né, aos pés dos Estados Unidos, praticamente na cara dos Estados Unidos. Isso vai prejudicar bastante a campanha de Joe Biden à presidência da República, a sua tentativa de reeleição.